Seja bem-vindo ao nosso quarto episódio do TriplaCast, o seu podcast sobre tecnologia, com foco em segurança, infraestrutura e lei geral de proteção de dados. Eu sou Graziela Dias e recebo você e nossos convidados hoje para mais um bate-papo leve e cheio de aprendizado. Na pauta, temos de um lado a proteção de dados e de outro a performance no ambiente corporativo. Como funcionam esses dois pontos no seu negócio? Nossos tópicos serão sobre análise de conteúdo de dados em repouso e dados em movimento e discovery na rede. Como os nossos especialistas aqui na Tripla são os melhores do mercado, para multiplicar conhecimento, recebemos Diego Barcelos, analista de segurança da informação, e Douglas Cruz, analista de infraestrutura. Sejam bem-vindos! Muito obrigado, Graça. Obrigado, Graça. Muito bom. E aí, para começar nosso bate-papo, vamos lá, direto ao assunto, começando pela parte mais simples da conversa. O que é, então, um DLP? Então, para a gente começar no DLP, de acrônimo Data Loss Prevention, né? A função dele é monitorar, prevenir e descobrir esses dados no nosso ambiente corporativo, tá? Tanto também na rede, na estação de trabalho, como também na nuvem. Tem essas opções aí, né? Esses módulos, uma solução de DLP. Tá? Entendi. Tá. Ô, Diego, eu sou um pouco resiliente. Eu gosto da minha rede sempre funcionando. Eu sei que a maioria das empresas, algumas das empresas, na verdade, a maioria não, porque a gente vai abranger um grande campo, mas a maioria dos técnicos hoje, às vezes, deixam sua rede um pouco emaranhadas, né? Não configuradas corretamente. E eu tenho um receio de o DLP estar fazendo um gargalo na minha rede. Porque, às vezes, tem um switch que está no meio do caminho, que não está configurado corretamente, e eu estou propício a isso, né? Sim, claro. Depende muito também da informação que a gente está monitorando, né? Por exemplo, a gente tem monitoramento de compartilhamento de arquivo, né, que a gente consegue fazer o upload desses arquivos para poder monitorar eles. Temos também a parte de discovery em servidores de arquivos, em banco de dados também, que isso pode ocasionar uma queda de performance na rede. Então nós temos sempre que nos programar e para evitar sempre de rodar no horário de expediente. Isso pode cair a performance? Sim. Entendi. Pode ter essa queda de performance aí, inclusive afetar caso essas empresas tenham outros clientes, né, terceiros, né, de acessar esses dados aí. O DLP é uma solução que é uma bala de prata? Se eu tiver no meu negócio essa solução, eu não preciso ter mais nada, eu não preciso ter endpoint, eu não preciso ter firewall, eu não preciso ter nada? Não exatamente, né? O DLP, a função dele principal é proteger essas informações confidenciais, né? Tanto é que muitas pessoas se perguntam, por que eu devo ter e é só instalar o DLP e pronto? Não, né? Normalmente a gente fala que qual a função dele, né, principal, né? Que é mitigar o vazamento de dados e ter a visibilidade de onde esses dados estão localizados, né? E para poder gerenciar um DLP e ter propriamente dito instalado, a gente tem que ter uma política de classificação da informação. Porque não adianta a gente proteger uma informação sem saber o que o usuário pode fazer com ela, né? Seria uma parte que a gente estava conversando antes, de um usuário, por exemplo, enviar um CPF para fora da empresa, mas ele não sabia o porquê, se ele pode enviar, não pode, e o quão confidencial é aquela informação. O DLP ele me ajuda a mapear o comportamento do usuário ou ele me ajuda a prevenir exclusivamente? Os dois. A gente consegue fazer essa parte. Importante, né? Sim, fazer essa parte de mapeamento. Inclusive, por exemplo, um usuário fez backup da máquina para o seu próprio pendrive ou HD externo. Sendo que esse backup dele tem várias informações confidenciais. Ele não pode botar essa informação no pendrive, porque a gente já perde a visibilidade. Se o pendrive é dele, ele pode levar para onde ele quiser. Sim. Então tem esse tipo de problema aí. Inclusive, essa parte de estação de trabalho, né, fazendo a parte de backup, o DLP analisa qualquer dado trafegado para USB, o que também pode gerar um gargalo na performance da máquina, né, ou também nessas cópias, né? Dependendo quando a gente fala em DLP, a gente está falando de arquivos, aplicativos. O que o DLP exatamente vai onerar na minha máquina? Eu tenho um arquivo de 4 GB. Como que o DLP age em cima desse arquivo? Sim, o DLP ele tem um agente instalado na estação de trabalho, nesse caso específico.
E o que ele afeta é que se a gente, ele fica, dependendo da política, ele fica analisando o que é trafegado na máquina, ou tanto para dados em movimento quanto para dados em repouso. Então, eu sempre recomendava ter outros tipos de proteções de segurança, né, na estação de trabalho, e evitar de habilitar todas essas features do DLP. Por exemplo, vou habilitar para ele ficar analisando dados em repouso na estação de trabalho. Então, qualquer coisa que o usuário copiar para a máquina, o DLP está lá olhando, ou seja, a queda da performance da máquina vai lá para baixo. Então, tem sempre que ter essa balança, né? Eu poderia dizer, então, que o melhor comportamento do time de TI que cuida disso seria entender primeiro o comportamento dos colaboradores a partir do DLP, e em cima desse comportamento setá-lo da melhor forma para que não haja perda de dados, é isso? Isso, normalmente quem manipula a ferramenta é alguém de segurança, né? Por exemplo, essa parte de proteção, a gente pode proteger, vamos dizer assim, o CPF. Em vez de a gente colocar, não, eu quero só CPF. Não, a gente pode colocar o CPF, copiar arquivos em PDF, em Word, por exemplo. Limitar, filtrar o máximo possível para a gente evitar que o DLP olhe para tudo, né? Para a gente só direcionar. Aí evita também esse throughput aí tanto da estação de trabalho quanto da rede também. O DLP, basicamente, na minha rede, ele vai... vamos supor que eu tenho um cliente de e-mail, eu teria que estar instalando um client, um complemento desse no Outlook, um exemplo, né? Para me estar verificando os e-mails que eu envio, de forma automática. Porque hoje as máquinas, geralmente, já têm uma grande quantidade de agentes, né? Então fica até meio que difícil a gente estar administrando tanto complemento ou alguma coisa do tipo. Eu sei que a TLP veio para ajudar muito a infra, porque ela não vai concorrer com nenhuma outra solução, ela está aqui para ser mais um olho, né, da infra, né? Também mais para segurança, puxado um pouco, né? Mas quanto a esses suplementos, tem alguma coisa assim, uma recomendação, algo que eu possa fazer, né? Então, é uma boa pergunta. Inclusive, o DLP, algumas soluções, né, ela tem para endpoint e também tem para rede. Então, não necessariamente a gente precisa ter algo instalado, por exemplo, no Exchange on-premise, né, algum servidor de e-mail on-premise. A gente pode ter um módulo de network, no qual que ele fique trafegando como se fosse um man in the middle, né? Ele fica lá no meio, olhando todo esse tráfego que passa por ele e verificando se tem só monitorando, só bloqueando, prevenindo, né, essa informação de vazamento. E tem também a parte do agente, que o DLP do agente está lá na estação de trabalho e consegue também olhar para essa parte de e-mail. Beleza? Agora a parte de storage também, que é interessante, a gente consegue executar discoveries, né, descobertas na rede, tanto para compartilhamento de arquivo quanto para banco de dados, a procura de informações confidenciais. Inclusive na parte da GPD, né, a gente pode executar um discovery procurando em base de dados, a gente mapear essas informações confidenciais, né, esses dados pessoais, para a gente poder verificar onde a gente tem, quais compartilhamentos de arquivo a gente tem esse dado confidencial pessoal. E será que em banco de dados, será que o pessoal de desenvolvimento está armazenando corretamente na tabela? Ou ele está utilizando também outras tabelas dessas informações? Isso pode ser um grande aliado, então, na aplicação da LGPD. Exatamente. Lembrando que o DLP não é simplesmente chegar lá e colocar na rede pronto. Não. Ele tem que ter um trabalho de gerenciamento também. Tá? Porque ele não é só monitoramento, ou que muitas pessoas falam, né, armazenamento de log. Não é isso. A gente tem que tratar aquela informação também. E acompanhar. Então, até que as fases do DLP, de implementação, né, o primeiro dele é a visibilidade, no qual que a gente bota a política e vê como ela está sendo comportada, né? A segunda fase de remediação, onde a gente avalia o que a gente pode melhorar naquela política, né, refinar ela, se ela está tendo queda de performance na rede, na estação de trabalho. Esse refinamento pode ser feito constantemente também, né? Isso, melhoria contínua. Melhoria contínua, exatamente. Isso aí. E a terceira fase, a parte de notificação, a qual que a gente avança para essa parte. A gente pode notificar o usuário que está gerando esse evento, pode notificar um gestor, por exemplo, né? E a do usuário é até interessante, que é a parte da educação, né? A gente pode botar para o usuário, você está copiando um dado confidencial, qual foi a nossa política de classificação, por favor, verificar novamente a política, validar, né?
Então isso pode também entender... fomentar um trabalho de conscientização de segurança nos negócios. Isso, não só para aquele dado confidencial, mas sim uma segurança da informação em um todo. Desde travar o computador até mandar o CPF por e-mail, qualquer coisa mais delicado. A gente consegue criar uma camada para, às vezes, um colaborador que está desavisado, né, ou que está desatento. Eu estou na correria do dia a dia, telefone, máquina travada ou qualquer outra coisa do tipo, eventualidade. O DLP lá age um pouco mais na frente. Eu enviei um e-mail e eu percebi que tinha uma senha lá. O DLP ele chega a fazer esse bloco, que seria a quarta fase, quarta e última fase. Eu não consigo enviar o e-mail, então eu fico travado. Isso pra gente, né, que às vezes não está enxergando o colaborador, que a gente não vai ficar também vigiando o colaborador, né? Todos os e-mails que saem, mas... O papel é cuidar, não é vigiar, é diferente. Exatamente, Exatamente. A gente consegue ter isso. Então, para quem é de infraestrutura ou para quem está preocupado com, às vezes, com o consumo excessivo de logs, né, na rede, porque o DLP age dessa forma, então a gente pode entender que realmente é uma ferramenta muito boa, mas porém que mal configurada, ela vai causar muitos impactos na sua infraestrutura, porque ela vai estar olhando para tudo sem rumo. Exatamente. Então, é bom a gente estar sempre filtrando isso. Talvez não seria também ideal, não é ideal para a empresa também estar olhando tudo, porque dados sensíveis são alguns desafios, então é um nicho pequeno, né, de conteúdo. Então, às vezes a gente bate em algumas eventualidades que às vezes é por má configuração ou por uma política, às vezes, interna que está defasada, né? Por isso que eu perguntei anteriormente sobre o comportamento, porque o comportamento vai direcionar o caminho que o DLP vai fazer, como você vai setar, como você vai cuidar. Porque se você não entender, às vezes você está preocupado com envio de documentos e isso não é o problema do negócio. O problema do negócio é, sei lá, espetar um pendrive e frequentemente as pessoas pegarem alguma coisa, alguma informação. Então, isso pode fazer diferença até para otimizar o processo de configuração da ferramenta, da solução, para que isso seja melhor utilizado. Sim, isso é exatamente até bom, é interessante, porque na parte de comportamento do usuário, a gente consegue verificar isso. O DLP ele tem também essa parte de relatórios gerenciais, na qual a gente consegue ver, por exemplo, durante um mês, os funcionários do financeiro, eles copiam muito arquivo para pendrive. Uhum. A gente pode verificar o porquê ele está copiando. Será que ele está precisando de armazenamento, um repositório interno, ou está muito cheio, né? Seria também esses gaps aí. Ou é uma prática por falta de conscientização mesmo. Exatamente. Enfim, isso tudo ajuda a entender mais. Ou um setor determinado que usa mais cloud, usa mais repositório em nuvem, utiliza mais nuvem do que outros que nunca usaram. Então, será que ele precisa mesmo? Será que a utilização desse setor ela é mais necessária? A gente aqui na Tripla tem um setor específico que usa Google Drive, que usa o OneDrive com muito mais frequência, porque é necessário, porque é fundamental para aquele nicho. Pode acontecer em várias empresas de ter formatos diferentes. Tem setores que vão precisar colocar o pendrive, pegar um documento para fazer entregas criptografadas, enfim, com os respectivos cuidados, mas entender o comportamento é fundamental para que isso não vire um peso de uma ferramenta, um investimento de uma ferramenta que vai virar um peso, um problema para a empresa de um todo. Até que foge um pouco até da nossa conversa, mas só para adicionar, como por curiosidade também, o DLP também tem para nuvem, né? Nesse caso, por exemplo, alguém compartilhou um arquivo para um drive, né? Aí tem soluções de CASB, também, que é monitoramento de aplicativos na nuvem, que a gente consegue também vincular um DLP nele e proteger essas informações também na nuvem, caso a empresa tenha, né? Por exemplo, o Office 365, e lá ele consegue manter protegido também, tá? Falando um pouco mais de servidor, de DLP, né? Só para a gente tá batendo o martelo em configurações, né? Porque às vezes as pessoas também têm dúvida, eu preciso de um servidor parrudo, qual que é a demanda de um hardware que eu preciso com um DLP está funcionando na minha rede, ou talvez qual a configuração mínima da minha máquina? Eu tenho uma estação de trabalho, será que vai onerar ou não? Também a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes o agente, dependendo da configuração do hardware da minha máquina atual, às vezes realmente nem a menor política ou a política básica vai onerar a máquina do mesmo jeito, porque aí já entra em hardware, né?
Sim, exatamente. Então, para endpoint, a solução de DLP para endpoint é consumir pouca memória, tá? Isso depende muito a quantidade de arquivos que a gente está monitorando. Sei lá, o cara quer monitorar 1 GB de arquivo, mesmo que seja picado, então o DLP ele pega essas informações e compacta no formato dele e joga para a memória do endpoint para poder fazer esse tipo de análise. Tá? Então, muitas vezes, um arquivo de 100 megas ele consegue compactar para 1 mega, 100K. Tá? Depende muito da informação. Então, não onera muita máquina. Um Windows 7, um Windows 10, com 2, 3 GB de memória já é o suficiente. Tá? Na parte de servidores, aí depende dos módulos. Vamos dizer assim, o maior problema de qualquer solução é a parte do banco de dados, né, que consome bastante memória. Tá? Mas aí, normalmente, de 8 a 32 GB, dependendo da forma de implantação. Tá? Aí depende, se o cara implementar por módulo, se a pessoa implementar por módulos separado, aí vai de 8 a 16. Aí se implementar todos os módulos juntos, pode chegar até 64 GB, dependendo da quantidade de monitoramento, né, de usuários, módulos. O DLP ele age da forma de eu tenho uma política e quando eu aplico essa política no server, ele comunica com os endpoints e faz a ação. Dependendo da ação que eu fizer, eu posso estar até parando minha rede toda, né? Exatamente. Então, esse aqui é o cuidado na parte de gerenciamento também. Para gente filtrar sempre o que deve ser aplicado e para onde não deve ser aplicado. Então, uma vez que você clicou no botão, enviou para a máquina, para a estação, começa a tratar. Aquela parte também, né? Qualquer tipo de política, tanto da LP ou outras soluções, temos que homologar primeiro, né? Vamos já chegar, vamos botar em produção aqui e pronto. Não. Coloca, aplica para algumas máquinas primeiro, para ver como vai se comportar. O DLP tem, a maioria das soluções possui essa configuração separada, né? A gente pode botar um servidor específico só para teste, com algumas máquinas, umas 10 máquinas, por exemplo, e realizar esse teste com essa política, e depois a gente vai avançando mais, aumentando a quantidade de máquinas. Tá? Inclusive o DLP tem módulo, né, de monitoramento de rede. Em vez de aplicar direto no e-mail ou para modo específico de upload de arquivos, né, para proxy, a gente tem módulos que a gente consegue escutar a rede como se fosse a gente utiliza um espelhamento de porca, né? Aí esse servidor recebe o espelhamento, os dados trafegados, né? E consegue avaliar sem impactar a rede. Uma pergunta de leigo. O DLP ele também corrige vulnerabilidade? Não. Essa parte já é outra, né? O DLP ele é mais para proteção e monitoramento de arquivos confidenciais. Então é interessante ter outras soluções para poder ir em cima dessa análise de vulnerabilidade que pode surgir no diagnóstico com a solução e aí aplicar junto. Se ele tem um Windows, por exemplo, desatualizado, Windows 10, um servidor também, o DLP ele não faz esse tipo de proteção. É sempre olhando para... Windows 7, né, que é o papo do momento. Windows 7 já acabou. Exatamente, não tem essa parte de proteção não. Então, é necessário adquirir uma solução à parte de vulnerabilidade. Lembrando também que DLP não é ferramenta de backup. Não? Bem lembrado. Porque às vezes o termo é sugestivo, né? Eu quero ficar monitorando porque o cara tá copiando para pendrive. Não. Exatamente isso. É baseado em conteúdo de arquivo. Falso cognado, né? O nome outra coisa que você até falou, até me lembrou. Existe um DLP, solução de DLP específica, né? Que ela é própria para isso, de solução de prevenção à perda de dados. E tem soluções de DLP que incorporadas a endpoint, soluções de antivírus, por exemplo, tá? São soluções diferentes à parte, não quer dizer que você tenha um antivírus que tem um DLP apartado, que isso vai funcionar como uma solução mais parruda, tá? O DLP, para endpoint, ele é bem restrito. Então, se você quiser monitorar arquivos confidenciais, o conteúdo deles, exposições de conteúdo, o ideal é a gente ter uma solução mais parruda. Entendi. Tá? Isso depende muito da avaliação da empresa, né? Empresa muito grande, óbvio, a solução de DLP. Empresas pequenas, teria que conversar e ver se o DLP de endpoint vale a pena ou não. Porque às vezes é melhor até em relação ao custo-benefício. Independente do tamanho, do porte da minha empresa,
proteger minha informação ainda é muito importante. Exatamente. Nem que eu tenha 3 máquinas, mas de qualquer forma, dali pode sair um dado muito importante. E causar um prejuízo. É porque às vezes quando a gente fala em DLP, a gente foca muito em informação, né? Mas a gente consegue ter uma abrangência melhor, né, do DLP. Sim, lembrando que o DLP sozinho ele não funciona. Nós temos que ter uma política de classificação na qual a gente consiga conscientizar o usuário relacionado àquela informação que ele está manipulando, e também tem que ter alguém para gerenciar a ferramenta, que a ferramenta ela não Então comprar e colocar ali tá só e não funciona. Exatamente. Esse milagre aí não dá. Não funciona assim. Entendi. Eu ia fazer uma pergunta sobre as melhores práticas para um negócio, quando o assunto é proteção de dados, mas eu acho que você começou bem, de ter a solução, não setá-la, deixá-la de acordo com a necessidade, entender, e o que mais? Exatamente. Sempre realizar essa parte de filtro, né? Sempre nas 4 fases do DLP. Então a gente tem que ter essa parte de visibilidade, ver como que ela está se comportando, e daí de fazer a parte da otimização e melhoria da política. Não simplesmente chegar e botar a política, quero monitorar um arquivo confidencial e jogar lá, direto na rede. Não, porque ele vai monitorar tudo, exatamente tudo. Qualquer coisa que a pessoa fizer, o usuário fizer, o DLP vai estar olhando. Então o ideal é a gente filtrar. Quero monitorar apenas tipos de arquivo, PDF, só de tamanho de 3 megas a 10 megas. A gente faz esse tipo de filtro, Pode ser que bem seria o ideal. específico também. Exatamente. Daí a gente consegue ser bem específico. Um ponto importante também a gente falar, que quando o DLP está na máquina, né, eu vou copiar um arquivo do servidor, esse arquivo tem uma queda de taxa de transferência, porque o DLP vai estar fazendo a verificação dele. Né? Isso, é normal. Entra aquela balança, né, de performance e segurança na rede. Isso aí não quer dizer que a minha rede esteja ruim, ou minha rede já esteja com problemas, ou que o DLP está causando lentidão na rede, não, mas realmente o fato ele vai diminuir essa taxa de transferência, né? Por exemplo, se alguém estiver copiando 3 arquivos de 1 GB e compactados, o DLP vai pegar esse arquivo compactado, vai descompactar e analisar um por um. Entendeu? Por isso que tem essa taxa, né, essa diferença a mais aí, né? É fundamental, então, a conversa do time de segurança com o time de infra para entender isso. Para entender isso. Exatamente. É necessário proteger rede, é necessário proteger pendrive. Às vezes a empresa, por exemplo, tem bloqueado o USB em algumas estações de trabalho, então não tem necessidade. Ou tem criptografia na máquina, ou os servidores ali são protegidos, a rede é protegida. Sim. Ou tem outros módulos também específico para isso, aí que não gera tanto throughput para endpoint. Entendeu? É tudo uma conversa e alinhamento com a equipe de infra, né? Segurança e A melhoria constante. Sim. Então, alguma consideração mais? Não, acho que o papo foi legal. Falou bastante aí, né? Deu para conhecer bastante sobre o DLP, os impactos que a gente tem na nossa rede hoje em dia, na atualidade, né? Então, para quem tem dúvida aí de DLP, eu acho que Nós temos a solução. Então, obrigada a todos pela participação. Diego, Douglas, fiquem à vontade aí pelas considerações finais, se vocês quiserem. Por mim, essa mesma já falou bastante aí, né? Eu que agradeço aí a oportunidade de participar aí do TriplaCast. Eu também queria agradecer pela oportunidade de estar falando um pouco de infra versus não, porque vai ficar parecendo competição, né? Videogame. Segurança versus infra. Mas é isso aí. Muito obrigado. A todos que quiserem saber mais sobre proteção de dados versus performance no ambiente corporativo, entre em contato com a gente. Nós somos a Tripla, a sua força para promover a revolução. Acesse www.triplat.com e até o próximo TriplaCast. Tchau!